Mosul Commander Easton. Mas contra quem quiser invadir ou agredir iranianos causará grande dano. No dia 28 de fevereiro de 2026, começou como mais um dia no Oriente Médio, mas em questão de horas, o mundo começou a ouvir um boato que parecia impossível. O líder supremo do Irã havia caído. Explosões sacudiram vários pontos de Teherã. Durante a madrugada, e quase imediatamente, começaram a circular relatos sobre um ataque aéreo contra instalações estratégicas do regime iraniano. Entre os alvos mencionados, apareceu um nome que, por mais de 3 décadas, foi praticamente intocável: Ali Khamenei. O Khamenei. Durante horas reinou a confusão. Alguns relatos afirmavam que ele havia morrido nos bombardeios. Outros diziam que ele tinha sido evacuado minutos antes. O governo iraniano ficou em silêncio, e essa falta de informação fez com que o boato crescesse até se tornar uma notícia mundial. Se fosse verdade, não se tratava apenas da morte de um líder político. Significava o fim do homem que governou o Irã por mais tempo desde a Revolução Islâmica. Ali Khamenei. Ele nasceu em 19 de abril de 1939 na cidade de Mashhad, uma das cidades religiosas mais importantes do Irã. Ele vinha de uma família clerical humilde. Seu pai era um religioso xiita, e Khamenei cresceu em um ambiente Profundamente conservador. Desde jovem, estudou teologia islâmica e se formou como clérigo, mas sua vida mudou nos anos 60, quando se tornou seguidor de Ruhollah Khomeini, o religioso que personificou um ambiente profundamente conservador. Durante esses anos, Khamenei foi preso várias vezes pela polícia secreta do Shah e passou temporadas na prisão, o que fortaleceu sua imagem como revolucionário religioso. Quando, em 1979, estourou a Revolução Islâmica que derrubou a monarquia, Khamenei já era um homem próximo ao círculo de Khomeini e sua carreira política avançou rapidamente. Nos primeiros anos da nova República Islâmica, ele ocupou vários cargos importantes. Ele foi vice-ministro da Defesa, membro do Conselho Revolucionário e representante do líder supremo no Exército. Em 1981, ele sobreviveu a um atentado à bomba que deixou seu braço direito parcialmente paralisado para o resto da vida. Um ataque que consolidou sua imagem como sobrevivente dentro do regime. Nesse mesmo ano, ele foi eleito presidente do Irã e ocupou o cargo até 1989, durante um dos períodos mais difíceis da história moderna do país, marcado pela guerra entre Irã e Iraque, que deixou centenas de milhares de mortos. Como presidente, teve menos poder do que o líder supremo Khomeini, mas se tornou uma figura-chave dentro do sistema político. Quando Khomeini morreu em 3 de junho de 1989, algo inesperado aconteceu. A Assembleia de Especialistas escolheu Khamenei como o novo líder supremo, apesar de muitos considerarem que ele não tinha o grau religioso suficiente para ocupar o cargo. No entanto, a partir desse momento, ele se tornou o homem mais poderoso do Irã. Como líder supremo, passou a controlar as forças armadas, os serviços de inteligência, o poder judiciário e as principais decisões estratégicas do país. Nenhum presidente iraniano podia governar sem sua aprovação. Durante seu mandato, consolidou o poder da Guarda Revolucionária, fortaleceu o programa de mísseis e manteve uma postura abertamente hostil em relação aos Estados Unidos e Israel. Sob sua liderança, o Irã apoiou organizações armadas no Oriente Médio e expandiu sua influência em países como Síria, Líbano e Iraque, o que transformou o país em uma potência regional, mas também em um alvo permanente de sanções internacionais. Khamenei governou o Irã por mais de 35 anos, tornando-se um dos líderes autoritários mais longevos do mundo. Durante esse tempo, enfrentou protestos massivos, crises econômicas e constantes pressões internacionais. Manifestações como as de 1999 e 2009 e os protestos posteriores pela situação econômica e social foram reprimidos com dureza, o que reforçou sua reputação como um líder inflexível. Para seus seguidores, ele era um guia religioso que protegia a Revolução Islâmica. Para seus críticos, era um ditador que governava por meio da repressão e do controle político.
Com os anos, sua saúde virou tema recorrente. Circulavam rumores sobre doenças graves e suas aparições públicas tornaram-se cada vez menos frequentes, o que alimentava especulações sobre quem poderia sucedê-lo. Nos anos anteriores a 2026, a tensão entre Irã, Estados Unidos e Israel havia aumentado de forma constante. Depois, no século XXI, os ataques cibernéticos, sabotagens e assassinatos seletivos de cientistas nucleares tornaram-se parte de uma guerra silenciosa que vinha se desenvolvendo nas sombras há décadas. O programa nuclear iraniano continuava sendo uma das principais preocupações do Ocidente, e o governo israelense havia alertado repetidamente que não permitiria que o Irã desenvolvesse armas nucleares. Nesse contexto explosivo, chegou a madrugada de 28 de fevereiro de 2026. Várias explosões foram registradas em Teherã e em outros pontos estratégicos do país. Relatórios iniciais falavam de ataques a instalações militares e centros de comando ligados à Guarda Revolucionária. Pouco depois, começaram a surgir versões de que o complexo onde estava Jamenei havia sido atingido pelos bombardeios. Durante horas não houve confirmação oficial. A TV estatal iraniana não exibiu imagens recentes do líder supremo e nenhum alto funcionário apareceu publicamente para garantir que ele estava vivo. Esse silêncio gerou uma onda de especulações em todo o mundo. Alguns relatos indicavam que o prédio onde ele estava havia sido quase totalmente destruído. Outros falavam sobre baixas entre os principais líderes do regime. Analistas começaram a discutir abertamente um cenário que até então parecia impossível. Irã sem Khamenei. A morte do líder supremo abriria um processo político incerto, já que seu sucessor teria que ser escolhido pela Assembleia de Especialistas, um órgão religioso e político que historicamente tem sido dominado por setores conservadores. Sem um líder claro, poderiam surgir disputas internas entre clérigos, militares e dirigentes políticos, algo que poderia desestabilizar completamente o país. Jamenei sobreviveu a atentados, sanções econômicas, conflitos internacionais e décadas de pressão externa. Ele governou o Irã durante uma geração inteira e moldou o país de acordo com sua visão religiosa e política. Durante anos, parecia impossível imaginar um Irã sem ele, mas a história mostra que até mesmo os líderes mais poderosos acabam caindo. As últimas horas, antes de sua suposta queda, foram marcadas pela maior escalada militar entre os Estados Unidos e o Irã em décadas. No final de fevereiro de 2026, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia dado um ultimato a Teherã para que aceitasse um novo acordo nuclear, alertando que, se não fosse alcançado um pacto, coisas realmente ruins aconteceriam. Poucos dias depois, começou uma ofensiva conjunta dos Estados Unidos e de Israel contra alvos estratégicos iranianos, incluindo instalações militares, centros ligados ao programa nuclear e complexos associados à cúpula do regime. Em 28 de fevereiro de 2026, Donald Trump anunciou publicamente que o líder supremo iraniano havia morrido durante os bombardeios, afirmando que Khamenei não conseguiu escapar dos sistemas de inteligência dos Estados Unidos, e classificando o fato como uma oportunidade histórica para que o povo iraniano recuperasse o controle do seu país. Israel também afirmou que havia fortes indícios de que o líder supremo havia sido eliminado após a destruição de um complexo ligado ao seu círculo. No entanto, desde o primeiro momento surgiram versões contraditórias. Enquanto funcionários norte-americanos e fontes israelenses afirmavam que o Ayatollah havia morrido, a mídia iraniana e porta-vozes do regime diziam que ele continuava vivo, e classificavam as notícias sobre sua morte como parte de uma guerra psicológica destinada a desestabilizar o país. Alguns relatos indicavam até que o complexo onde ele morava havia sido destruído, mas que ele não estava lá no momento do ataque. Simultaneamente, o Irã retaliou com ataques. Mísseis e drones foram lançados contra Israel e contra bases militares dos Estados Unidos em vários países do Oriente Médio, no que Teherã descreveu como uma resposta decisiva diante de uma agressão estrangeira. A possibilidade de uma guerra regional começou a ser mencionada abertamente, enquanto o governo iraniano prometia continuar os ataques se a ofensiva não fosse interrompida. Assim, o suposto fim de Ali Khamenei ficou envolto em incerteza desde o primeiro dia.
Para alguns, governos e analistas, sua morte marcava o início do colapso do sistema político iraniano. Para outros, a falta de confirmação oficial indicava que o líder supremo poderia ter sobrevivido e permanecido oculto por razões de segurança. Se Khamenei realmente morreu em 28 de fevereiro de 2026, seu desaparecimento representaria o fim de uma era iniciada com a Revolução Islâmica de 1979. Mas se ele continuasse vivo, o episódio entraria para a história como uma das maiores operações de desinformação e guerra psicológica em meio a um conflito moderno. Finalmente, em 28 de fevereiro de 2026, aconteceu algo que durante décadas parecia impossível. O Ayatollah Ali Khamenei morreu durante um ataque aéreo coordenado dos Estados Unidos e de Israel contra alvos estratégicos em Teherã. A operação tinha como objetivo eliminar os principais líderes do regime iraniano, e Khamenei foi um dos alvos centrais. Durante horas, reinou a confusão. Funcionários iranianos diziam que ele ainda vivia, enquanto outros meios citavam rumores ou propaganda de guerra. Mas, finalmente, em 1º de março de 2026, a televisão estatal iraniana confirmou oficialmente sua morte. Ele morreu em seu escritório enquanto os bombardeios atingiam vários pontos da capital. Ele tinha mais de 80 anos e governava o Irã com poder absoluto há mais de 3 décadas. A notícia abalou o mundo inteiro. O Irã declarou 40 dias de luto nacional. As bandeiras foram hasteadas a meio mastro. E a televisão estatal suspendeu sua programação habitual para transmitir mensagens religiosas e discursos políticos. Era o fim de uma era. O homem que governava o Irã desde 1989 desapareceu em questão de minutos. E com ele, desaparecia também a figura que havia mantido o regime unido por mais de 30 anos. A grande questão agora é quem ficará em seu lugar. O líder supremo não é eleito pelo povo, mas indicado pela Assembleia de Especialistas, conselho religioso que controla o sistema político iraniano. Khamenei havia deixado indicações sobre possíveis sucessores caso fosse assassinado, buscando garantir uma transição rápida e evitar o caos. Mesmo com um sucessor designado, o poder real no Irã está dividido entre várias forças: o clero religioso, a guarda revolucionária, os setores políticos conservadores e os reformistas. A morte de Khamenei poderia desencadear tensões internas que estavam ocultas há anos. Alguns analistas acreditam que o novo Ayatollah poderia ser mais radical para demonstrar autoridade. Outros acreditam que poderia surgir um líder mais pragmático para evitar uma guerra total. Mas ninguém sabe realmente o que vai acontecer, porque Khamenei não era apenas um líder. Ele era o eixo do sistema, e sem ele, o equilíbrio pode se romper. Enquanto o governo iraniano declarava luto nacional, a reação do povo iraniano foi mais complexa. Para os setores mais religiosos e conservadores, Khamenei morreu como um mártir, mas para muitos jovens iranianos, sua morte representa algo diferente. Durante anos, houve protestos contra o regime, especialmente entre mulheres e jovens, que rejeitavam as leis religiosas e a repressão política. Agora, alguns veem este momento como o começo de uma mudança histórica, enquanto outros temem exatamente o contrário, uma repressão ainda maior ou até mesmo uma guerra aberta. Alguns países do Oriente Médio já registraram protestos e distúrbios após a morte do líder iraniano. A região inteira está em tensão. O presidente Donald Trump classificou o ataque como um sucesso e afirmou que a morte de Khamenei pode ser uma oportunidade histórica para mudar o rumo do Irã. Mas o conflito continuou após sua morte. O Irã respondeu lançando mísseis e drones contra alvos americanos e israelenses na região, ampliando o conflito para além de suas fronteiras. Ataques atingiram países do Golfo com bases militares dos Estados Unidos. O mundo inteiro começou a falar sobre a possibilidade de uma guerra regional. Até mesmo o Estreito de Hormuz, um dos pontos-chave do comércio mundial de petróleo, chegou a ser afetado pela crise. O que começou como um ataque seletivo poderia se transformar em algo muito maior. Ali Khamenei governou o Irã por mais de 30 anos, sobreviveu a guerras, atentados, sanções econômicas e protestos em massa. Parecia intocável. Até que um ataque aéreo tirou sua vida em questão de segundos. Mas sua morte não significa o fim da história. Pode ser o começo de algo muito mais perigoso. Porque o dia em que Ali Khamenei morreu não terminou uma guerra. Pode ser que tenha começado outra.
inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Mas contra quem quiser atacar ou agredir alguém, inscreva-se. Cão burrada.